Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo essa aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre figuras de linguagem. Aula importante, aula bem bacana, tá? Nós vamos falar sobre as seguintes figuras de linguagem. Nós iremos falar sobre a antítese, prosopopeia, ironia, o eufemismo, a metáfora, comparação, catacrese, a hipérbole, onomatopeia e a metonímia. Beleza? Vamos começar a nossa aula lá, uma aula bem bacana, uma aula bem tranquila, tá bom? A primeira figura de linguagem que nós vamos trabalhar hoje, pessoal, é a antíntese. A antíntese, ela é a figura de linguagem que a gente tem que fazer uma relação com o antônimo. O que é um antônimo? Professor, o antônimo são duas palavras de sentido contrário. O antônimo são duas palavras que têm sentido contrário. Como assim? Dia e a noite, tá? Alegria e a tristeza, a morte e a vida. Ou seja, o antônimo, pessoal, são aquelas figuras de linguagem. Tá, desculpa, antônimo não. Antíntese é aquela figura de linguagem que ela tem um sentido contrário, um sentido oposto. Prestem muita atenção. Antíntese, quando tem duas ideias contrárias dentro de uma mesma oração. Antíntese, duas ideias contrárias dentro de uma mesma oração. Antíntese, duas ideias contrárias dentro de uma mesma oração. Prestem muita atenção que isso pode cair na prova de vocês. Antíntese, que ela é bem fácil, mas por ser fácil, muita gente pode fazer essa confusãozinha. Já vi várias vezes cair em antítese e o pessoal errar. O pessoal, então, assim, antítese, ideias contrárias, tá? Então, quando eu falo assim, o dia e a noite, a alegria e a tristeza, a morte e a vida, o fogo e o gelo, silêncio e as palavras, tudo isso, quando você aparecer dentro de uma oração, eu estou me referindo a uma antítese. Outro ponto importante, pessoal, é a prosopopeia ou a personificação. O que é isso, professor? A prosopopeia ou personificação? É quando eu dou características humanas para seres que não têm vida. Prosopopeia ou personificação é quando eu dou características humanas para seres inanimados. Tá? Como assim, professor? Por exemplo, o vento está triste, as plantas estão chorando, o livro anda meio choroso, ou seja, é quando eu dou uma característica humana para um ser que não tem vida. Então, a prosopopeia também, assim, a banca dificilmente ela coloca prosopopeia, ela utiliza o termo personificação. Professor, o que é uma personificação? É quando eu transmito características humanas para seres que não têm vida. Transmissão de características humanas para seres que não têm vida. Isso é chamado de personificação ou prosopopeia. Pessoal, então preste atenção. Quando eu falo assim, as rosas do deserto estão felizes pela chegada da chuva. Observem aqui, eu estou utilizando felicidade. A felicidade, doutores, é uma característica humana. Então, só quem sente felicidade são seres que têm raciocínio. Observem que eu estou transmitindo para um ser irracional, que no caso é a planta, uma característica que só nós humanos sentimos. Então, assim, quando eu falo que a planta está com felicidade, ocorre dentro daquela oração uma personificação também chamada de prosopopeia. Prestem atenção que isso pode cair na prova de vocês. Prosopopeia ou personificação. A outra figura de linguagem, ela é bem pouco cobrada, ela é bem pouco conhecida, que é o deboche, que é também chamado de sarcasmo, também ironia. É quando você faz alguma piada, a gente chama assim de piada sem graça. Né? Por exemplo, o cara todo dia chega atrasado. Aí, quando, um dia desse eu falo assim, lá vem o cara que o campeão mundial de chegar no horário. Ou lá vem o campeão de organização. Ou seja, é sempre fazendo uma piada para prejudicar alguém. Isso é chamado de sarcasmo, ironia, tá? Tá? É a famosa piadinha que nós conhecemos no dia a dia. Outra figura de linguagem bem bacana, pessoal, é chamada de eufemismo. Professor, o que é o eufemismo? Eufemismo, pessoal, é quando eu transmito características, transmito não, é quando eu suavizo características, coisas que são consideradas ofensivas, tipo a morte. Quando eu falo assim, Maria foi morar com Deus. Quando eu falo assim, ó, ou o Beltrano está na glória. Ou quando eu falo assim, lá vem a mulher que não tem só um namorado. Ou seja, eu dou características, eu falo uma situação, só que eu utilizo termos mais suavizantes. Termos que, por exemplo, se você olhar aqui no nosso slide, plus size, roupa para gordo. Tu viu que eu fiz aqui? Eu suavizei um termo que é considerado, em tese, chamar a pessoa de gorda, né? Utilizando um termo mais simples, um termo que seja mais politicamente correto. Então, preste atenção. O eufemismo, pessoal, é quando eu faço a suavização de termos, de palavras que são consideradas desagradáveis.
por exemplo, é, existem aqui no bairro onde eu moro mulheres que, né, fazem serviços sexuais remunerados por R$ 80, né? O que elas são? Então, isso tudo é um eufemismo. O eufemismo é a suavização de termos que são considerados desagradáveis, termos que são considerados muito ofensivos. A próxima figura de linguagem, pessoal, é chamada de metáfora ou comparação, mas eu vou falar da metáfora. A metáfora é que é importante. Tá? A metáfora, pessoal, é a figura de linguagem que você faz comparações implícitas. Tá? Maria é uma rosa. Quando eu falo assim, ela tem o dom de escrever dos deuses, ela tem a sua beleza é uma beleza de Afrodite, a sua pele tem a maciez das flores. Então, ou seja, a metáfora, elas são comparações, só que comparações implícitas. A gente escuta muito assim, fulano forte, é forte como um touro. Percebam que eu tenho um como aqui. Quando eu utilizo termos que são comparativos, não é uma metáfora. A metáfora é comparação implícita, comparação que não existe uma palavra que vai indicar que é uma comparação, está dentro de um contexto. Quando eu falo assim, ela é uma flor, Maria é uma santa, ou seja, comparações implícitas. Tudo isso aí é chamado de metáfora. A próxima figura de linguagem, pessoal, é a catacrese. O que é a catacrese? Algumas palavras dentro da gramática, dentro do nosso dia a dia, do nosso coloquial, do nosso linguajar do dia a dia, não existe outra palavra para substituir. Por exemplo, quando eu falo dente de alho, cabeça de alho, não tem dentro da gramática, não tem dentro do nosso linguajar uma palavra que consiga substituir aquilo. Quando eu falo assim, ó, céu da boca, pé da porta, são expressões que já estão enraizadas no nosso vocabulário desde a nossa formação, desde a formação da língua portuguesa há 100, 150 anos atrás, do português moderno, não estou falando do português, né? Então, assim, o que é a questão da catacrese? A catacrese, pessoal, são expressões que tornaram-se populares. Não existe outra palavra para substituir aquela. Tá? Isso é chamado de catacrese. Nós temos a orelha do caderno, o pé de cabra, tá bom? A próxima figura de linguagem é hipérbole. O que é hipérbole, pessoal? A hipérbole, pessoal, é a figura de linguagem do exagero. É quando você vai falar alguma coisa e você dá aquela exageradazinha. Tipo, eu estou morrendo de fome, estou chorando rios de lágrimas. São expressões que sempre exageram. Então, hiper. O que é hiper? É a figura de linguagem do exagero. Tá? É a figura de linguagem que você vai aumentar. Então, a hipérbole é isso. É a figura de linguagem do exagero. Pessoal, continuando aqui, nós temos a outra figura de linguagem que é chamada onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Pessoal, onomatopeia é aquela figura de linguagem que a gente utiliza muito em quadrinhos, em revistinhas, em livros. O que é isso? É quando eu faço a reprodução dos sons na escrita. Onomatopeia é quando eu faço a reprodução dos sons vocais, do som do dia a dia, na escrita. Tá? Tic-tac. Quando você, por exemplo, no WhatsApp, a gente vê muito isso aí no WhatsApp. É quando você pega, quando você acha uma coisa engraçada, você bota assim, kkkkkkk. O que é isso? É uma onomatopeia. A onomatopeia, pessoal, é a reprodução dos sons na escrita. Outra figura de linguagem é a metonímia, ou metonímia, que nós conhecemos também. O que é isso, professor, uma figura de linguagem? O que é essa metonímia? Pessoal, ela é como se fosse fizesse uma substituição, tá? De uma palavra ou de um termo por outro. Por exemplo, existem algumas figuras de metonímia que são chamadas de lugar pela pessoa, autor pela obra, instrumento pela pessoa e marca pelo produto. A mais comum é a marca pelo produto. Quando eu falo assim, fulano, vai ali no mercado comprar uma chocolatada em pó. Muitas crianças não sabem. Mas se eu falar assim, fulano, vai comprar um Nescau. Isso é uma metonímia, pessoal, marca pelo produto, porque alguns produtos se tornaram como se fosse a única referência daquele tipo de produto. Tipo, vai comprar um Bombril, a criança vai comprar uma palha de aço, que chamamos popularmente, né? Só que é Bombril. Por exemplo, vai comprar uma Quiboa. A gente chama muito aqui na nossa região Quiboa. O que é uma Quiboa? É uma água sanitária. Né? Vai comprar um Omo, né? Que pode ser um sabão em pó, ou pode ser um amaciante. Então, assim, a metonímia, pessoal, são expressões que substituem um termo por outro. Também então, nós temos o continente pelo conteúdo. O que é o continente pelo conteúdo? Quando eu falo assim, fulano comeu um prato de churrasco. Ele não comeu o prato não é feito de churrasco, mas sim ele comeu o que está ali dentro. Ou o fulano bebeu um copo de cerveja. Não, ele não bebeu um copo de cerveja, ele bebeu um copo com cerveja. Então, isso é chamado metonímia, continente pelo conteúdo. Tem outra também, quando fala assim, falando de instrumento pela pessoa. Fulano é boa de faca.
ela come bem. Ou é boa de caneta, escreve bem, né? Boa de enxada também, a gente vê muito isso aí no nosso dia a dia. É a pessoa que é boa de capinadora, ou boa de cama também, que a pessoa dorme muito. Então, essas expressões são metonímias. Também tem autor pela obra, quando fala assim, ó, hoje eu irei ler Machado de Assis. Eu não vou ler o Machado de Assis, eu vou ler os livros do Machado de Assis. Isso também é chamado de metonímia. Tudo bem? Também tem uma metonímia chamada lugar pela pessoa. Algumas pessoas, elas são conhecidas pelo lugar de nascimento delas. Tá? Lugar de... Quem aqui não conhece o Piauí, o Ceará, um paulista, um gaúcho, um carioca? Então, algumas pessoas elas são denominadas pelo seu local de nascimento. Um Pará, por exemplo, um Amazonas, tá? Um Mato Grosso, um baiano, o Ceará, né? Um Paraíba. Então, essas expressões, elas substituem o nome das pessoas. Isso é chamado de metonímia. Beleza? Fizemos essa revisão. Isso pode cair na prova de vocês. Então, eu vou postar agora o exercício para vocês responderem. Beleza?